Saudações, jovens. Paz com vocês. Espero que esteja tudo bem. Vamos continuar com aquela abordagem da gente para comparar dois números. Descobrir quando dois números um é maior do que o outro. Bom, vamos usar os mesmos números, tá? Eu vou pegar aqui um número, né? Que era justamente o que era isso. Isso eram as projeções ortogonais dos catetos daquele triângulo retângulo. Então vê, eu vou pegar o número A, sendo 5 menos raiz de 5, e eu vou pegar o número B, sendo o próprio raiz de 5. E a pergunta é descobrir qual dos dois é o maior. A gente viu um método logo que eu comparava. Se eu tivesse de antemão uma aproximação com uma casa decimal só para a raiz quadrada de 5, né? Não é uma aproximação, é uma desigualdade. Eu dizia que a raiz de 5 ele estava entre 2,2 e 2,3. Então, 5 menos raiz de 5 ia estar entre 2,7 e 2,8. Ele era maior. Tá, tudo bem. Depois a gente viu que você tinha um outro método, que era você tentar ter menos raízes na conta, que não era o caso você levar os dois números ao quadrado. Veja, como aquele primeiro método já funcionava, não precisaria desse segundo, né? Esse segundo seria só quando fosse mais complicado. Mas bom, tem aquele método também, que naquele caso, deu mais trabalho. Mas agora a gente vai ver dois métodos que eles vão mostrar para a gente esses valores diretos, né? O método vai ser mais simples, os dois. O primeiro deles é o seguinte. A gente vai construir uma funçãozinha chamada função diferença. O que é função diferença? É só isso, ó. Eu vou dizer que D vai ser A menos B. E agora veja. O que acontece, por exemplo, eu estou pegando a diferença de dois números, tá? Se D for zero, quando é que D é zero? Quando D é zero, isso vai acontecer justamente quando A for igual a B, né? Quando é que o D é maior do que zero? Quando o D é maior do que zero, é justamente quando ele é maior do que zero, é porque, né, A é maior do que B. Então, A é maior do que B. E quando D é menor do que zero, é justamente o contrário, né? É quando é menor do que B. Massa. E daí? E daí que se eu aplicar esse D aqui, ó, se eu pegar esse A e esse B, eu vou descobrir um negócio interessante. Ele vai ser o seguinte, vai ser 5 menos raiz de 5 menos raiz de 5. Legal? Ou seja, D vai ser igual a 5 menos 2 raiz de 5. Bom, o D... Aqui, em vez de pegar uma aproximação para a raiz de 5, eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Eu vou dizer que o D vai ser 5 menos... Eu vou colocar esse 2 como radicando, né? Para dentro do radical. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. E agora acontece o seguinte, né? Que 5 é maior que a raiz de 20, né? 5 vezes 5 dá 25, né? Ou seja, raiz de 20 é menor que a raiz de 25, que é igual a 5. Então, esse número aqui, ele é positivo. E meu problema acabou. Tá? Ele fica mais simples. Vantagem é que eu não preciso de antemão de uma aproximação para a raiz de 5. Eu não preciso fazer esse cálculo, né? Essa é a vantagem.
Sim, eu vou precisar saber o número inteiro que ele está no meio, mas aí, paciência, né? Outro método que a gente vai ver, mais pouquinho diferente, mas com a mesma essência, é o seguinte, é o método da razão. Eu vou pegar n, um R, né? Um número R, e vou, em vez de subtrair, eu vou fazer uma diferença. A sobre B. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Primeira coisa. Quando A igual a B, o que é que vai acontecer se A for igual a B? O R é 1. Então, o R vai ser 1 quando o A é igual a B. O R vai ser maior do que 1. A fração vai ser maior do que 1. Isso aqui vai ser maior do que 1. Quando o numerador for maior que o denominador, né? Quando A for maior do que B. E o R vai ser menor do que 1 na situação contrária. Quando A for menor do que B. Legal? Legal. Quando você aplica nesse caso, você descobre uma coisa altamente, que é o seguinte. R vai dar igual a... O A vai ser 5 menos raiz de 5. E o B vai dar raiz de 5. Quem é R? Quando eu racionalizar, aqui vai ficar 5. Em cima vai ficar 5 raiz de 5. Menos 5. Legal? Raiz de 5, raiz de 5. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Massa. Deixa aqui. O processo é multiplicar os dois casos por raiz quadrada de 5. Quem vai dar R? Simplifica, né? Cancela tudo, aqui vai ficar raiz de 5 menos 1. Ou seja, o R. Raiz de 5 é um número maior do que 2, está entre 2 e 3, então raiz de 5 menos 1 está entre 1 e 2. Ele é maior do que 1. Ele é maior do que 1 e o A é maior do que B. Legal? Legal. Bom, existem métodos mais sofisticados para fazer isso. A gente pode até vê-los depois, tá? Tem o método logaritmo, quando você tem muitas raízes, né? Aí vai. Mas eu vou te passar um problema. Eu vou querer um problema para você. Eu queria que você pensasse, tentasse usar esses métodos, mas a gente vai pegar números só de propósito mesmo. Vamos forçar que um desses métodos simplesmente não funcione, que é aquele primeiro, quando você aproxima, tá? Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar um número A e vou dizer que ele é 6 menos raiz de 10. E vou pegar um B que seja 7 menos a raiz quadrada de 17. Tá? Tente fazer.
Tente descobrir qual o método mais indicado, como é que você faz essa conta, sem usar calculadora, obviamente, e vamos tentar fazer. Próximo vídeo a gente vê quanto a gente tenta abordar esse problema. Eu vou resolver, tá? Mas tente fazer. Tchau, paz com vocês, paz conosco. Tchau.